Fala, meus queridos, aqui quem fala é o professor Kevin Rover, sou professor de Biologia. Estamos aí mais uma vez agora para continuar a nossa aula de núcleo e mitose. A gente parou na aula passada em ciclo celular, que é exatamente um dos pontos chaves da nossa aula. Se você não viu essa aula, veja a parte 1 primeiro e depois avance para essa aqui, beleza? Nunca esqueça, queridos, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá nas redes sociais, beleza? Meu Instagram é Kevin Rover, me procura lá, beleza? E pode conversar. Vamos lá, queridos. Ciclo celular. Coloca aqui na tela para mim aqui, ó. Quando a gente fala de ciclo celular, a gente comentou que ele é dividido em a fase M, que a gente chama de divisão celular de fato, beleza? Que é o que a gente vai falar, mitose e meiose. E aqui a fase I, que é o que a gente chama de intérfase, que é uma fase de preparação. Queridinhos, lembra que a gente conversou que para você dividir minha célula, você precisa duplicar o DNA. Aonde que você vai duplicar esse DNA, queridos? Nessa fase S. Então, a fase S é a fase de duplicação do DNA, certo? Só que para duplicar DNA, a gente comentou que precisava de proteína. Se precisa de proteína, então, na fase G1, o que ela vai fazer? Produzir um monte de RNAs mensageiros e, consequentemente, produzir um monte de proteínas, certo? Kevin, que proteínas são essas? Olha aqui para mim. Você se recorda que para você duplicar o DNA, você precisa de DNA polimerase, helicase, ligase, girase, todas essas proteínas. Para você enrolar o DNA, depois você precisa de estonas. Então, essas proteínas todas elas são produzidas antes da minha divisão celular. Por quê? Porque depois que eu vou duplicar o meu DNA, queridos, eu vou enrolar esse DNA. E aí lembra que quando ele está enrolado, ele não está acessível? Então o que vai acontecer? Se eu não duplicar, se eu não produzir o tanto de proteína que eu tenho que produzir antes e duplicar meu DNA e enrolar, eu fico sem proteína depois. E a divisão celular não pode ficar sem proteína, tá ok? E aí, queridinhos, vem comigo. G1, eu produzi RNA, produzi proteína. Fase S, dupliquei meu DNA. O que eu vou fazer na minha fase G2? Muito simples. O DNA não é uma coisa importante? Então, Cris, eu vou ter que reconferir toda a minha duplicação do DNA. Então, mostra aqui no slide. Fase G2, ele vai fazer o que a gente chama de check, ou checkpoint, não é isso? Que é exatamente uma conferência se o DNA foi duplicado corretamente ou não. Além disso, lá nas células animais, certo? Você vai ver que ele vai duplicar o centríolo. Cuidado, não confunda com o centrômero. Centríolo, queridos, é uma organela que vai fazer o quê? Que vai conseguir fazer a fibra do fuso, que vai ser super necessário para a minha divisão celular. Perfeito? Queridinhos, então é basicamente isso. Aqui produz o quê? RNA mensageiro, aqui duplica o DNA, aqui faz o check e duplica os centríolos, tá bom? Por que só em animais, Kevin? Porque vegetal não tem centríolo, né, velho? Então, como é que vai duplicar? Queridinhos, presta atenção também numa coisa muito interessante. Percebe que aqui tem uma fase G0. Essa fase G0 você pode chamar ela de fase de quiescência. Quiescência. O que é uma fase de quiescência, queridos? É uma fase de funcionamento fisiológico. Olha para mim aqui no fundo do meu olho. Jovenzinhos, quando a gente tem uma célula, você concorda comigo que essa célula ela tem um metabolismo dela? E como ela tem o metabolismo dela, ela não consegue dividir e funcionar ao mesmo tempo. Por quê? Porque dividir é um metabolismo hiperalto, tá bom? Funcionar também. Então, o que eu preciso, queridos? Ou a célula se divide, ou a célula funciona. Ela não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Entenderam essa lógica? Então, significa que a fase G0 é exatamente a fase onde a célula está funcionando para o seu corpo. Existem células que ficam muito tempo no G0. Por exemplo, o neurônio não sai do G0, porque se ele para de funcionar, a sua cascata de transmissão de impulso nervoso acabou, certo? E também, queridos, o que vai acontecer? Tem células que basicamente não entram no G0, como por exemplo uma célula do tecido epitelial. Ela não entra no G0, certo? Ela já passa diretão. Perfeito aqui? Então, tem essas diferenças nas nossas células do nosso corpo, claro que tem. Tá ok? Queridinhos, posterior a isso, a gente vai entrar na fase de divisão celular de fato, tá ok? Prestem atenção uma coisa que é super importante. Dividir uma célula é simplesmente duplicou meu DNA, não duplicou? Então eu tinha um DNA e eu agora tenho o quê? Tenho duas cópias desse mesmo DNA. O que eu tenho que fazer, queridos? Separar essas duas cópias e levar cada uma para um lado. Como que eu faço isso? Usando quase que uma corda mesmo.
Então, eu tenho um negócio chamado de fibra do fuso. Essa fibra do fuso é exatamente a estrutura que vai puxar, legal, os meus cromossomos. E é isso que vai fazer essas cromátides separarem e conseguir ter duas células idênticas, tá ok? Vamos lá para a nossa primeira modalidade de divisão, que é a modalidade de mitose. Então, puxa aqui para o slide, queridos. Quem não copiou, já dá um print aqui e bora para frente. Jovens, quando a gente fala de mitose, mitose é exatamente uma célula que o início dela, lembra aquela história do N2N da aula passada? O início dela é o que, queridos? Exatamente igual ao final. Então, para isso, como as células filhas, aqui a gente chama de células filhas, e lá em cima a gente chama de célula mãe. E as duas células têm que ser igual. Igual como, Kevin? Geneticamente falando. Então, o DNA das duas ela é igual, certo? Seja para uma divisão com células N ou com célula 2N. Quem que é N? Bactéria, por exemplo. Bactéria é N, tá? Quem é 2N? A gente, por exemplo, e quase todos os seres vivos vão ser, ou vários, na verdade, seres vivos vão ser 2N. Queridos, a gente fala que essa mitose ela é um processo equacional. O que significa ser um processo equacional? É um processo que aumenta a quantidade de células. Ela serve para quê, Cris? Para que eu vou fazer xerox de uma célula ou de outra? Ou eu faço para crescer, ou eu faço para repor, ou eu faço para gameta vegetal. Vamos um por um? Crescimento, queridos. Quando você cresce, você concorda que você tem mais célula como adulto do que como criança? Então, por isso que serve para crescimento. Reposição celular. Preste atenção, olha aqui para mim. Sabe quando você machuca? E aí quando você machuca faz aquela casquinha. Já percebeu que a casquinha ela se desfaz de fora para dentro? Isso é repor uma célula. Uma célula morreu e eu estou repondo o lugar dela. Ou se não, uma célula ficou velha e eu estou repondo o lugar dela. Qualquer um dos dois fatos é reposição celular e é feito por mitose. Puxa lá no slide de novo. Gametas vegetais, cuidado com isso, queridos. Por quê? A maioria de gametas não são feitas por mitose, mas os gametas lá no vegetal, ele é feito por mitose. Se você se recordar, existe o gametófito, e esse gametófito é o indivíduo N, e ele faz mitoses, a gente representa mitose com Ezinho e uma exclamação, significa processo equacional, e ele faz sucessivas mitoses para surgir os gametas. Então, o gameta no vegetal ele é feito diretamente por mitose. Certinho? Queridinhos, isso é bastante importante. O grosso de questões, ele vai cair em cima disso, tá bom? Ou se não, ele vai cair lá em cima de onde? Das suas fases da mitose. Vamos lá. Queridos, puxa aqui para mim. Ó. Quando a gente fala de mitose, a gente fala de 4 subetapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometo, Ana, telefonando. Você já ouviu falar disso? Queridos, prófase é a fase inicial, tá bom? Então é a fase que ela acabou de duplicar o DNA dela, conferiu, e é a fase onde ela vai começar tudo, certo? E aí pensa comigo, se eu vou começar tudo, você concorda comigo que é muito mais fácil separar o DNA se ele estiver enroladinho do que se ele estiver todo bagunçado? Então eu vou ter que enrolar o meu DNA, certo? O fuso, ele começa a ser formado. Por que ele precisa começar a ser formado? Porque o fuso é quem vai, de fato, separar esse negócio aqui. Além disso, o que você tem, querido? Você tem o núcleo desaparecendo. Isso é interessante. Por que a carioteca ela desaparece? Por que o envoltório nuclear some? Por um único motivo e simples motivo. O envoltório nuclear ele atrapalha a divisão celular porque ele restringe o núcleo para um lugar só, certo? Então eu preciso separar esse envoltório, ou preciso tirar esse envoltório nuclear para eu ter os cromossomos mais livres no citoplasma, tá ok? E além disso, se eu separo ou se eu tiro o núcleo, consequentemente o nucleolo também ele acaba sumindo. Parte disso é porque ele é muito consumido naquela produção proteica em massa, mas também porque ele se dispersa no citoplasma e eu paro de ver no microscópio, tá? Então, conta aqui para o slide. Na fase de prófase que a gente está falando, o que a gente vai ter? 4 eventos, queridos. Que 4 eventos são esses? Condensação dos cromossomos, desaparecimento do nucleolo, desaparecimento da carioteca e início do fuso. Consegue ver aqui, ó? Início do fuso, beleza? Consegue ver aqui os cromossomos já aqui aparecendo? Lembra aqui, ó, um centrômero no meio e aqui, ó, as estruturas aqui, ó, queridos, a gente chama de cromátides irmãs. Cromátides. Que letra feia, Kevin. Irmãs, certo? O que são as cromátides irmãs, queridos? São exatamente os DNAs iguaizinhos, certo? Que a gente duplicou antes de condensar, tá? Olha aqui para mim de novo, queridos. Posteriormente, que eu inicie essa fase de divisão celular, o fuso ele vai se enganchando nos cromossomos e esses cromossomos eles vão sendo levados para o interior, para o meio da minha célula.
Legal? Quando é levado para o meio da minha célula, chegou no meio, a gente chama de metáfase. Então, ali na imagem, metáfase, você vai perceber que é todo mundo aonde? No meio, a gente chama disso de placa equatorial. Então, ó, cromossomo da placa equatorial. E é também uma fase muito, muito, muito boa, queridos. Por quê? Porque é onde eu tenho a máxima condensação. Então, é aonde eu consigo enxergar melhor meu cromossomo. Pô, Kevin, como é que você sabe que a gente humano tem 46 cromossomos? É simples, a gente pega uma célula humana, induz a mitose, certo? Na hora que a gente induz a mitose, que a gente faz, queridos, a gente joga uma estrutura, ou na verdade um fármaco, que a gente chama de colchicina. A colchicina, que é esse fármaco aqui, ela vai destruir exatamente as fibras do fuso. Na hora que ela destrói a fibra do fuso, não separa e fica esses cromossomos todos visíveis e dispersos ali no citoplasma. E aí eu consigo contar facilmente. Beleza aqui? Existem um pessoal, olha aqui para mim, que consegue falar também de prometáfase. O que é a prometáfase? É uma fase que está entre a prófase e entre a metáfase. Queridos, a prometáfase ela é interessante em alguns contextos. Por exemplo, dependendo da forma como eu quero ver o cromossomo, dependendo da forma como eu quero fazer meu cariótipo, quem não lembra de cariótipo, vê aula passada a gente viu um cariótipo, a gente usa a prometáfase, que é mais legal de ver algumas coisas, como por exemplo as bandas, tá ok? Mas enfim, isso é só se aparecer na sua prova, beleza? Mas é uma fase intermediária entre as duas. Posteriormente à fase de metáfase, o que eu vou ter? Os caras já estão ali no meio, queridos, então já está pronto de quê? De separar. Na hora que separa, queridos, o que eu vou ter? Eu vou ter minha fase de anáfase. Olha aqui no slide. Anáfase. Anáfase significa separação. Você consegue ver que separou aqui. Então a gente fala que isso é a separação das cromátides irmãs, ou seja, das partes iguais. E é claro, queridos, que posteriormente que elas separam, elas vão migrando para estruturas que a gente chama de polos da célula. Posteriormente a isso, eu já consigo terminar minha divisão celular. Por quê? Porque eu já tenho o que eu quero aqui. Você concorda comigo que o inicial, antes da prófase, então antes de eu começar minha prófase, eu tinha uma célula o quê, queridos? Que tinha uma unidade de cada uma dessas. Então, posterior que eu separei, agora eu tenho uma unidade de novo, eu consigo fechar essa célula e terminar minha divisão celular. O fechamento é dado por essa fase linda aqui, chamada de telófase. Telófase é exatamente a fase no qual as minhas cromátides irmãs, elas já se separaram e eu vou começar a ter duas células independentes. A gente fala, queridos, e aí olha no meu olho, como é que eu lembro da telófase, Kevin? Muito, muito, muito simples. Lembra da prófase, beleza? Inverte a prófase do avesso, tá bom? Lá no Nordeste a gente fala de revestrez, não é isso? Então inverte essa prófase. O que, que você vai ter, querido? Você vai ter a telófase. Então olha aqui no slide. Lá não tem condensação dos cromossomos, aqui eu tenho descondensação dos cromossomos. Lá não tem desaparecimento do nucleolo, aqui eu tenho reaparecimento do meu nucleolo. Não tinha desaparecimento da carioteca, eu tenho reaparecimento da minha carioteca. O fuso não tinha começado, aqui eu termino o fuso. Você vê que é o contrário. E aí tem um evento novo que a gente chama de citocinese. Citocinese é exatamente essa divisão do citoplasma. Lá nos animais, que começa a célula aqui, a divisão do citoplasma ela é dada fazendo o quê? Estrangulando a minha célula, certo? E aí, quase que não sai essa, hein, gente? Ó, quando você estrangula a célula, você empurra para dentro. Esse estrangulamento é o que a gente chama de citocinese centrípeta. Quer ver? Existe outra? Existe a citocinese centrífuga. O que é uma citocinese centrífuga? É exatamente quando eu tenho uma célula vegetal, então aqui é uma célula vegetal, que ela tem parede celular rígida, então eu não consigo. Eu tenho que fazer o quê? Uma parede de dentro para fora. Então a gente chama de centrífuga quando é assim. E aí, olha aqui pro meu coração aqui, filhinho. Deixa eu te falar uma coisa. Esse processo aqui é importante de você saber muito, muito, muito. Por que esse processo é importante de você saber, queridos? Porque essa lógica da mitose, ela vai se repetir na meiose. Então é claro que a meiose tem alguma coisa diferente da mitose? Tem, mas a lógica é a mesma, a ordem das fases é a mesma, tá ok? A única coisa que muda é o modo como a célula se organiza para isso, tá ok? Então, uma história aqui muito importante de você lembrar. Kevin, pontua uma coisa aqui para mim. Eu tenho duas coisas importantes de diferença dos vegetais, tá bom? O vegetal, ele tem uma parede celular, então a citocinese dele tem que ser centrífuga, enquanto que o animal não tem isso. Então, a citocinese é centrípeta, tá ok? E o vegetal, ele não tem centríolos, tá? Então, o que acontece, queridos? Quando a gente tem centríolos, quer ver? Põe aqui no slide rapidinho. Quando você tem aqui, você consegue ver essa parte aqui que eu estou circulando aqui agora? Ó? Essa parte aqui
é onde tem o meu centríolo. Esse centríolo enrolado a gente chama de haster. Haster. Tanto que tem aqui, ó, haster, beleza? Essa região a gente chama de centrosoma ou centrosoma, tá ok? Queridos, os animais, eles têm haster. Os vegetais, eles não têm haster. Então, olha aqui para mim, velho. Se o animal tem haster, a divisão dele é astral. Se o vegetal não tem haster, a divisão dele é anastral. Lembra que o an é um prefixo de negação? Perfeito, entendemos isso aqui. Então, não se esqueça. Prófase, anáfase, ou metáfase, anáfase e telófase. Kevin, como é que eu posso lembrar disso? Vem aqui para mim, jovens. Coloque aqui no slide. Deixa eu só abrir aqui uma tela branca para vocês. Jovens, quando a gente tem aqui, ó, a gente vai ver o seguinte, ó. Prometo, Ana, telefonar. Queridos, pró vem de prófase. Meto vem de metáfase. Ana vem de anáfase. Telefonar vem de telófase. Então, lembra disso que é sucesso. Jovens, um beijo e um queijo para vocês. Muito obrigado, tá bom? Não se esqueçam, dúvida é só falar comigo. Até mais. Tchau.